É desafiador? É desafiador com qualquer empresa de qualquer produto. Assim, não é só porque a gente está trabalhando com ingredientes naturais ou nativos que é difícil. Qualquer pessoa que tenta empreender nesse mercado, seja mercado de suplementos, seja mercado qualquer coisa no Brasil, é desafiador. Tem muitos desafios. Ser empresário no Brasil não é fácil mesmo. Tem que ter bastante coragem e bastante paciência. Isabela, você poderia destacar alguns dos benefícios nutricionais específicos dos produtos da Monbora em comparação às alternativas menos saudáveis que nós temos no mercado? Poderia, Zulu. Eu vou começar falando que a gente usa frutas. Quando a gente opta por usar as frutas, eu costumo brincar assim. A gente tem a opção de usar uma fruta ou usar um aroma. Usar o aroma é como a gente tem a oportunidade de conhecer um lugar pessoalmente, mas aí a gente escolhe conhecer ele por foto. E quando a gente escolhe a fruta, a gente tem a oportunidade de ali experienciar aquilo. Então, a gente quer que as pessoas tenham experiência de conhecer aquele ingrediente, aquela fruta, principalmente quando a gente traz a responsabilidade de apresentar essas frutas e a biodiversidade brasileira. Então, na Monbora, a gente, inclusive, gasta, às vezes, um tempão com o cliente em uma abordagem, em uma feira ou em um evento de trail, que a galera encontra a gente muito ali, explicando de onde é o cajá, o que é o cambuci, que a gente tanto usa, o porquê da baunilha do cerrado. Então, a gente tem uma missão que envolve trabalhar essas frutas e que é o que agrega e consolida muito a Monbora quando a gente fala de qualidade nutricional. Esse ponto é um ponto diferencial em relação às outras marcas e nos consolida, porque a gente fala, mais uma vez, de sabor e a gente fala de nutrientes. Então, aroma não tem nutriente, como eu falei. É uma composição vazia. Ele está ali para conferir aroma, né? Então, esse é um ponto diferencial. No passado, inclusive, se a Monbora não existisse e você perguntasse, usasse o termo saudável para falar de um outro produto em relação à categoria de gel de carboidrato, eu tenderia a dizer que o gel de carboidrato teria o seu emprego ali em não faltar energia, né? Então, até já falei em um outro podcast, uma conversa que a gente teve, se a gente está numa estrada e está faltando gasolina, e só tem um posto ali aleatório que a gente nunca viu e só Jesus sabe de onde é que vem aquele combustível. Você não vai deixar de abastecer, você vai abastecer com aquilo, porque aquilo vai te atender, né? E o desenvolvimento do gel de carboidrato, ele foi um superfood, né? Ele viabilizou ali que a gente chegasse em tempos mais rápidos, ele viabilizou a suplementação para atleta de endurance, de performance, de qualquer forma. Só que ele não é um produto relativamente saudável, né? A gente tem na composição hoje a composição tradicional do gel de carboidrato, ingredientes como, por exemplo, maltodextrina e glucose de milho, que são ingredientes comuns a coberturas de sorvete, recheios de bolacha, coisas que quando a gente encontra na indústria a gente fala, pô, nada a ver esse ingrediente aqui, ou não, isso não é saudável. E aí chega na suplementação ali, a gente aceita porque a gente está tratando de uma prática esportiva e de um estilo de vida, às vezes. Então, isso é incoerente dentro da suplementação. Então, quando o João fala, por exemplo, que a gente está buscando esse público que se atenta a isso, é porque está muito próximo de uma conscientização mínima. No momento que você começa a usar o Desrotulando, que é o aplicativo que sua filha baixou, nesse momento você começa a dar uma atenção do porquê que aquele ingrediente que tem alerta vermelho no produto do mercado, na hora da suplementação ele não tem, né? E aí ele é tratado como saudável. Então, hoje o que a gente tem de opção no mercado é saudável porque ele dá energia, mas não porque ele tem uma composição coerente em relação à saudabilidade. Ele não conversa com saúde. Legal. E aí, será que a gente poderia atribuir, porque como eu comecei a correr lá em 1996 e não tinha muito essa questão do gel, a gente fazia um negócio meio raiz, né? E achava que estava abafando e ficava ali uma semana dolorido, porque se o carro não funciona sem combustível, sem óleo, sem água, seja lá o que for o mecanismo, né? E aí eu posso dizer, vou falar por mim, fiz algumas loucuras de correr maratona, de fazer algumas provas, basicamente sem suplementação, porque era uma outra época. Mas tem um rótulo que os géis carregam, e eu vou voltar nesse ponto, que as pessoas tendem a fugir, que é a questão do desconforto estomacal. As pessoas elas têm uma ideia de consumir ali no máximo 3, 4 géis por atividade, e a gente sabe que não é essa mensuração que deve ser feita.
A gente pode atribuir isso, o fator principal de ser industrializado e ter muita química? Pode, Zulu, pode. E essa é uma bandeira, é uma red flag que a gente levanta muito na Mombora. O composto químico, ele é um composto que ele não respeita muito a estrutura do nosso intestino, assim. Ele tem uma permeabilidade muito maior em comparação com o alimento, né? Então, eu costumo sempre dizer, o alimento, o nosso intestino entende o que é, ele conhece aquela estrutura. Um composto químico, muitas vezes, ele vem numa configuração que não decodifica muito bem ali na nossa barreira intestinal. E isso cabe não só aos carboidratos, então a maltodestrina a gente tem na literatura que ela é um potencial irritativo gástrico, né? A gente usa a maltodestrina para dar volume em alimentos na indústria, né? Para dar corpo. E quando a gente cita, por exemplo, a cafeína anidra, que é uma cafeína isolada, a cafeína é um super estimulante, a gente tem muita comprovação dela dentro da literatura, inclusive a gente busca bases naturais da cafeína para dentro dos nossos produtos, a gente quer poder oferecer uma demanda natural dela também, né? Respeitando a palatabilidade, os ingredientes naturais, mas a própria cafeína anidra, que foi desenvolvimento que foi realmente desenvolvido para aumentar a possível quantidade de suplementação ali. Então, uma xícara de café tem 40 miligramas, a gente agora consegue chegar em uma cápsula em 200 miligramas. Nosso intestino não entende isso muito bem, ali numa suplementação, né, pontual. Tem gente que utiliza 3, 4 géis com cafeína, essas bombas de cafeína. Então, existem compostos que são irritantes gástricos e que alguns, inclusive, estão completamente relacionados ali com processos cancerígenos, em gerar processos débeis de absorção de nutrientes. Então, a gente piora o quadro de absorção de nutrientes, de vitaminas e minerais importantes por usar uma grande demanda de químico. Então, a gente está o caminho, a linha é muito tênue entre um produto químico e um desconforto intestinal. E a teoria básica, quando a gente pensa que esse produto, o nosso intestino não entende muito bem o que ele é. E a gente fica tentando descobrir como que ele se torna. E a permeabilidade dele pela barreira do intestino é muito rápida. Então, a gente não digere ele completamente. Ele passa meio que de forma involuntária muitas vezes. E isso não pode, né, se a gente pensa rapidinho nessa movimentação, não pode gerar um movimento muito bom. E aí, João, a gente pensando agora, esquece que você é o CEO da Mombora, tá? Você é um atleta aí de alta performance que está na montanha agora. E quando você pensa meados do ano 2008, 2002, né, que você começou a fazer as atividades, e você pensa no que você consumia em relação a carboidrato, e hoje o que você tem consumido, dá para mensurar essa diferença, essa sensação? Quando eu falo a sensação, é em relação a ter uma performance melhor. O que é ter uma performance melhor? Se manter ativo ali durante a jornada, né? Você consegue distinguir isso? Para mim, eu sou um pouco enviesado, mas eu falo que eu consigo, um pouco claro essa distinção, eu acho que em 3 momentos, assim. A primeira é no tempo em que eu demoro para consumir ou que eu preciso de energia mais uma vez. Então, às vezes, quando eu estou num treino longo e antigamente, principalmente, eu consumia um gel, durava 15 minutos, eu já queria consumir outro gel, dava aquela sensação que deu só um pico e você já não tinha mais energia, precisava de alguma coisa. Então, tinha provas que eu comia tudo que tinha lá, que estava no PC, pão, bisnaguinha Seven Boys, Coca-Cola, o que me desse eu precisava comer ali, eu não aguentava. Sim, o que tivesse na frente eu saía comendo. Isso não acontece com o Mombora, assim, eu consigo seguir bem a minha estratégia.